Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha nosso programa em tempo real. Aproveita, curta e compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, no programa de hoje vamos falar de uma recente lei aprovada aqui pela Câmara que autoriza a Prefeitura a fazer acordos, inclusive individuais, para o recebimento de dívidas com o município, né? A Lei Complementar 769, que autoriza a transação de créditos tributários e não tributários, aprovação que gerou muita polêmica e debate no plenário entre os vereadores, mas acabou aprovada e já sancionada pelo prefeito Fábio Cândido. Mas para entender direitinho o que essa lei significa na prática, recebo o advogado tributarista Henrique Melo, que vai explicar para a gente tudo o que envolve essa nova regra. Obrigado, doutor, por estar aqui. Bom, vamos lá, doutor. O que é essa lei que autoriza a transação de créditos tributários e não tributários no município? Traduz isso para a gente. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a todos que acompanham o X da Questão. É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que está assistindo. Bom, transação tributária é um termo técnico. As pessoas costumam entender transação como uma transação financeira, né, uma transação de documentos, mas nesse caso, transação tributária é um termo técnico jurídico. Ele precisa ser um pouquinho melhor explicado. Então, a transação é uma concessão mútua entre pessoas que estão tentando resolver um problema, tentando resolver um litígio. Então, o fisco está tentando receber algo de um contribuinte, esse contribuinte ou ele acredita que não precisa pagar, ou ele deve e não consegue pagar, e aí as duas partes entram em litígio e não conseguem sair do lugar. Então, a transação é uma medida legal para permitir que o fisco negocie com o contribuinte e que as duas partes façam concessões mútuas para chegar num denominador comum e, na última análise, o município arrecadar algo daquilo que é devido, nesse exemplo do contribuinte, então, de crédito tributário. Então, a relação fisco e contribuinte é uma relação conturbada, uma relação problemática. Ninguém gosta de pagar imposto. E ninguém gosta de pagar imposto no mundo inteiro, não é só no Brasil, na Dinamarca também é assim. É que no Brasil isso é um pouquinho mais destacado, porque aqui a gente tem uma sensação de carga tributária um pouco mais pesada, porque, no geral, a população não vê o retorno tão claro daquele valor que ela investe pagando os seus tributos. Então, fica com aquela sensação de que não deveria pagar o tanto que eu pago, ou gostaria de pagar menos, o fisco está me cobrando demais. E aqui eu não estou entrando naqueles casos de exceção dos contribuintes de má fé, que não pagam porque não querem pagar e porque querem prejudicar, né? Estou falando da população em geral, dos contribuintes em geral. Então, essa relação conturbada entre fisco e contribuinte é, de um lado, o fisco querendo receber os seus tributos, do outro, os contribuintes querendo pagar, mas querendo pagar só aquilo que é devido. O fisco querendo arrecadar cada vez mais porque isso precisa ser arrecadado para fazer frente aos gastos públicos, e os contribuintes querendo pagar cada vez menos. Então, nesse cenário, surgem os conflitos entre fisco e contribuinte. A relação, a gente sabe, historicamente não é boa. E aí, o que o município, no caso aqui, precisa fazer? Ele precisa ir para a justiça para cobrar os tributos ou os créditos não tributários que não são pagos por aqueles que estão em relação com o município. Aqui no Brasil, e isso também é o caso de inúmeros outros sistemas jurídicos mundo afora, existe algo que tem um nome pomposo, que é o princípio da inafastabilidade da prestação da tutela jurisdicional. O que isso significa? Todo litígio, todo conflito, toda discussão que você levar para o judiciário,
um juiz é obrigado a analisar. Então, você pense comigo aqui, tente me acompanhar. O fisco e contribuinte não têm uma boa relação. Isso gera conflito. O contribuinte não consegue pagar o que deve. Isso vai para a justiça. A justiça é obrigada, por lei, a analisar o seu caso. E isso vai virando uma bola de neve que vai crescendo, como são as bolas de neve. Então, o resultado disso é uma ineficiência da recuperação dos valores que são devidos pelos particulares para a administração tributária municipal. Para você ter uma ideia, na média, existem alguns estudos que mostram que, na média, no Brasil, o que se recupera via execução fiscal está entre 2% e 4% do valor devido. Então, o fisco sabe que isso não é eficiente. No nosso ordenamento jurídico, existe o Código Tributário Nacional, que é lá dos anos 60. E ele já surgiu com a previsão de que uma das formas do contribuinte ou daquele que deve para um órgão público, no geral, eliminar aquela dívida é através da transação. E a transação é entendida como aquilo que eu falei no início, uma forma de concessão mútua para chegar no acordo, vamos dizer, né? Um acordo. Exato. Um acordo entre as partes. Só que alguns estados, na época, ali ainda no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, criaram leis prevendo transação. Só que, naquele momento histórico, a ciência do direito falava muito da impossibilidade de se haver acordos relacionados a questões de interesse público. Então, créditos tributários ou não tributários, valores que são devidos a um órgão público, a um município, ao estado ou à federação, eles não poderiam ser negociados, porque isso é interesse público não se negocia, tem que pagar e pronto. Então, você tem que ir até as últimas consequências para receber aquilo. Por isso que nas execuções fiscais você vai para bloqueio de conta, penhora e etc. E isso veio durante décadas, essa ideia de que o interesse público ele é indisponível, você não pode negociar sobre ele, o que envolve a questão tributária. Isso foi mudando, ficando um pouco mais frágil, até que, agora, próximo ali a 2020, o governo resolveu revisitar a legislação relacionada a isso. Então, a partir de 2020, começaram a surgir leis de transação tributária. Leis de transação tributária permitindo negociações entre fisco e contribuinte. Então, isso foi retomado pela parte federal, pelo âmbito federal. Então, veio uma lei federal tratando da transação tributária. Depois, os estados acompanharam, os municípios também estão acompanhando. E agora é a vez de Rio Preto com essa lei, a Lei 769 de 2015, que traz, então, a previsão que possibilita que aqui na nossa cidade haja o mesmo tipo de negociação como nos outros âmbitos. Perfeito. Na prática, é uma lei que institucionaliza o PPI, que era o Programa de Pagamento Incentivado, que perdoa juros, multas, enfim, facilita aí para quem está devendo pagar sua dívida. Mas ela é mais detalhada, doutor? Ela, inclusive, permite que o devedor procure a prefeitura e fale, eu tenho essa dívida, eu proponho pagar de tal maneira. É isso mesmo? É isso. PPI, um programa de pagamento incentivado, ou programa de parcelamento incentivado, é uma figura que surge periodicamente, todo ano esse prazo é reaberto, e é um modo de parcelamento da dívida ou de até pagamento à vista, dependendo de como está desenhado, com descontos e prazos. A transação tributária vai além disso. Ela chama o contribuinte para uma negociação. Ela permite que o contribuinte vá até o município e apresente os motivos dele estar inadimplente e apresente as razões para que ele não possa pagar do jeito que o município espera receber e apresente os meios que ele pretende adimplir com aquela dívida que ele tem. E aqui, quando vem uma lei de transação tributária, primeiramente, a lei é necessária, porque sem a lei, o município não pode transacionar.
Então, realmente precisava da aprovação dessa lei para que o município pudesse negociar com os contribuintes em cada caso concreto. Então, o PPI é algo que vem desenhado para todo mundo e a pessoa adere àquelas condições ou não. A mesma regra para todo mundo. A mesma regra para todo mundo. Já na transação tributária é algo individualizado. É claro que tem dois tipos de transação, eu posso entrar nisso em seguida, mas a transação individual é essa mesa de negociação mesmo com a Procuradoria, com a Secretaria da Fazenda. Então, aqui o contribuinte vai poder se explicar e mostrar o que é que ele pode fazer para pagar aquilo. Em quanto tempo ele pode pagar, qual é o desconto que ele precisa, quais as razões disso, quais são os motivos, né? Então, o PPI não sai até segunda ordem, ele não deixa de existir. Né? Mas o programa, a legislação de transação tributária, ela traz, então, duas figuras de transação tributária. Essa que eu mencionei, que é uma transação mais negociada, mais individual, e algo que é uma transação por adesão, que é basicamente um PPI também. Só que aí, a tendência nas leis de transação, nas regulamentações de transação, é que o fisco, o município, olhe para algumas situações específicas em que ele precisa receber, situações mais problemáticas, e desenhe uma transação por adesão específica para aquele tipo de tributo, para aquele grupo de contribuintes, e aí ele solta isso através de editais. Então, teremos transações por propostas individuais dos devedores. É possível também uma proposta individual da própria Procuradoria. A Procuradoria olha para um devedor e fala, vou fazer uma proposta de negociação. Um grande devedor aí, a Procuradoria procura, fala, vamos negociar, tal, eu te ofereço isso. Isso. É possível também na transação individual esse tipo de movimento por parte do órgão público. E temos a transação por adesão, que são esses editais que serão feitos ao longo dos anos para permitir que os contribuintes, então, façam a adesão aos termos já desenhados pelo município. Com a regra já pré-estabelecida, vamos dizer assim. Isso, e nesse caso, então, é basicamente um PPI, porque já vem tudo desenhado, igual para todo mundo, então você vai ter um prazo, olha, de tal data a tal data você pode aderir a essas condições, um desconto de 60% e o débito pago em 120 meses, né? Estou imaginando uma hipótese aqui. Então, existem essas duas figuras previstas na nossa legislação municipal que também são previstas na legislação estadual e na legislação federal. E a lei, ela traz alguns tópicos bastante generosos ao devedor, né? Excepcionalmente, a redução do montante principal, ou seja, a dívida, pode chegar a um desconto de 50%, os juros e multas podem chegar a um desconto de 95% e o parcelamento em 120 meses, né? Isso fica a critério de quem decidir, cada caso, cada acordo, porque eu lembro quando estava em debate no plenário, alguns vereadores até questionaram, vai ficar a critério de quem decidir que esse devedor tem desconto de 95% nos juros e multas e 50% na dívida, e esse não vai ter. Como que vai funcionar essa decisão? A quem caberá essa decisão? Esse é um assunto muito interessante que você trouxe agora, porque a transação tributária, ela envolve o que a gente chama de poder discricionário. Então, quando a gente olha para a lei, lá está escrito que a prefeitura, em juízo de conveniência e oportunidade, poderá transacionar. Então, o primeiro ponto a prefeitura tem discricionariedade para negociar. Então, pode ser que a prefeitura receba uma proposta de um contribuinte e fala, com você eu não quero negociar. Tem algo muito importante aqui, nós vivemos num Estado democrático de direito. Tudo que é feito envolvendo o sistema jurídico precisa ser argumentado e fundamentado na lei. Então, quem tem um poder discricionário não pode simplesmente dizer, não vou negociar porque não quero negociar. Ele tem que fundamentar tudo, porque o contribuinte depois, se ele não concordar, ele precisa ter o direito de defesa dele. Aí ele que vai na justiça e fala, eu quero fazer acordo, e eles não querem receber, né? Exatamente, que é algo que acontece em âmbito estadual, em âmbito federal. Algumas vezes o contribuinte está pronto para fazer um acordo e pagar a dívida, e
o âmbito federal ou estadual recusa essa negociação, né? Mas então esse é um primeiro ponto. De fato, há uma discricionariedade. De fato, há uma liberdade de decisão de quem vai analisar. E quem que vai analisar? Bom, tem um protagonismo interessante na transação tributária da Procuradoria-Geral do município. Então, o Procurador-Geral do município ele tem a última palavra sobre as aceitações das negociações. E, abaixo, entre aspas, do Procurador-Geral do município, existe uma comissão de transação. Essa comissão de transação criada pela legislação municipal, ela é composta inicialmente por 4 figuras, 4 profissionais, 4 servidores. Então, um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, um procurador que está lotado na subprocuradoria da dívida ativa, um outro procurador que está lotado na subprocuradoria fiscal, né? Eu acho que é esse o termo. E o diretor e o diretor do Tesouro, o chefe da subprocuradoria fiscal e o chefe da subprocuradoria da dívida ativa, ambas criadas também recentemente por uma lei aqui aprovada, né? Exatamente, essa criação eu acho que está bem amarrada com essa questão da transação. Então, essas pessoas, elas têm a função de analisar a proposta do contribuinte. Então, assim, mas quem que vai decidir isso? Primeiro, o trabalho de elaboração da proposta do contribuinte é muito importante. Ele precisa aparecer com dados concretos, com provas, com documentos contábeis mostrando a minha situação não está boa, esse meu débito, se você continuar me executando na justiça, você nunca vai receber, eu nunca vou conseguir pagar desse jeito. Estão aqui os meus números, está aqui o motivo, o histórico dessa minha dívida, por que eu devo e por que eu não consigo pagar. E aí está aqui uma proposta realista de como eu posso fazer. Então, a lei me permite um desconto de até 95%. Se eu for um contribuinte, um devedor que não está em recuperação judicial, a lei me permite um desconto de até 95% dos juros e da multa. Então, o contribuinte vai lá e mostra por que ele precisa dos 95% dos juros e da multa. Olha, a lei permite que, excepcionalmente, você me dê um desconto que chegue em até 50% do valor do principal. E aí ele vai lá e desenha. Levado isso para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda vai fazer uma pesquisa de bens desse devedor, vai olhar qual é a situação atual dos recolhimentos dele, para fazer um perfil desse devedor, para alimentar com essa informação a comissão de transação. A comissão de transação, então, de posse dessa proposta de negociação do contribuinte e das informações que vieram da Secretaria da Fazenda, vai sentar para decidir. Né? Então, se tiver um empate, a legislação prevê que cabe ao Procurador-Geral do município definir a questão. Decisão final. Mas então... aí essa comissão pode aceitar a proposta do devedor, negar a proposta ou fazer até uma contraproposta. Eu não te dou os 50% do principal, não posso, mas te dou 70%. Isso, esse é o cenário ideal, na verdade, porque você se propõe a uma negociação efetiva, né, de fato. Tem uma coisa que é muito importante, os procuradores aqui de Rio Preto têm essa noção já muito claramente, mas que é a mudança de comportamento do contribuinte em relação ao fisco e do fisco em relação ao contribuinte. Então, como todo mundo estava acostumado com o litígio, com o conflito, você vai para uma execução fiscal, então você não tem conversa. Nem procurava para tentar. Nem procurava. Então, o contribuinte olha para a outra parte, que é quem está querendo receber, já com um preconceito de que ele está querendo me prejudicar. O fisco, representado pelos procuradores, olha para o devedor e fala, esse cara está querendo fugir da responsabilidade dele de pagar. Então, isso cria uma relação um pouco difícil que, para a mesa de negociação de transação, tem que ser esquecida. Então, vamos para a mesa de negociação. Uma proposta da minha parte, contribuinte. Quero tudo. Todos os descontos, todos os prazos, e estou tentando te mostrar por quê. Eu acho que não seria interessante a Procuradoria simplesmente falar, indefiro. Porque você volta para o cenário anterior. Vou continuar tentando te cobrar e vou receber de 2% a 4% do que eu poderia receber. Então, o ideal é
Negociação é Tem que estar negociação. aberto, né? Coração aberto, né? Não vou te dar isso tudo que você está pedindo, em razão disso, disso e disso, né? Tem que ter um fundamento, mas eu posso te dar menos. E aí o contribuinte faz uma outra contraproposta e vem uma outra da Procuradoria, até que se chegue num denominador comum, um acordo propriamente dito. Então, acho que esse é o cenário. Então, as pessoas que podem decidir isso estão dentro da comissão? Tem o Procurador-Geral envolvido nisso? Tem o Procurador-Geral envolvido nisso. Mas tem a Secretaria da Fazenda envolvida nisso, tem o próprio contribuinte envolvido nisso. Então, acho que é um trabalho conjunto. Doutor, isso vale para qualquer dívida, desde uma conta de água até vamos dizer, aí um grande devedor. Imagino que isso é voltado mais aos grandes devedores, né? Porque senão também não corre o risco de formar uma fila de gente ali que deve 2 contas de água, que deve R$100. Perdoa aí meus juros que eu já pago essa conta atrasada. Como é que vai funcionar? Não corre esse risco de... Corre esse risco. Essa lei, a Lei Complementar 769, ela ainda pende de regulamentação, né? Então, ela mesmo prevê que serão entra em vigor em 90 dias, né? 90 dias. Ela ainda não está, apesar de sancionada, ainda não vige, né? Ela não está no período de vigência dela, vai entrar em maio. 13 de fevereiro, 90 dias entra em vigor. Exatamente. Maio agora. E ela precisa ser regulamentada. Então, há a previsão nela de elaboração de alguns atos do Procurador-Geral do município para trazer um pouco mais de clareza sobre alguns critérios mais objetivos que precisam ser vistos. E esses editais de transação por adesão, geralmente eles vêm para separar e deixar claro qual é o foco do recebimento. Então, alguns estados e o âmbito federal, eles dizem, olha, está aqui um edital de transação que vai viger de tal data a tal data para débitos acima de tantos milhões de reais. Perfeito. Né? Então, isso vai vir regulamentado por algum ato aí, né? Vai ser regulamentado, porque se não tiver essa limitação, aí realmente qualquer dívida vai ser sujeita a essa negociação e aí o contribuinte vai fazer fila. Inicialmente essas coisas vão passar pelo poupa-tempo, então vai fazer fila no poupa-tempo para tentar resolver a sua dívida pequena. Mas em relação a quais débitos, né? São todos os débitos? Inicialmente são todos os débitos tributários e não tributários, né? Então, impostos, taxas, ISS, IPTU, taxa de licença, taxa de funcionamento, né? Taxas de outorga, enfim. E créditos não tributários, multas contratuais, alguma indenização que alguém precisaria pagar para o órgão público e não pagou, multas de trânsito, etc. A legislação prevê ali até algumas... multa de trânsito. Do jeito que a lei está desenhada, é possível fazer transação com multa de trânsito, a depender dos valores. Bem mais amplo que o PPI, né? O PPI normalmente é para conta de água e IPTU só, né? Ali, e alguma taxinha ou outra. Sim, é mais amplo, com certeza é mais amplo. Existem ali algumas exceções de débitos que não podem ser negociados. Então, um ISS retido na fonte. Por quê? Porque não é ISS que eu devo. É um ISS que alguém deve e eu retive. Então, eu não posso fazer uma negociação sobre aquilo. Um ITBI, objeto de um auto de infração. Foi uma escolha do legislador a questão do ITBI. Eu acho que deveria poder negociar ITBI também, objetos de auto de infração, mas foi uma escolha do legislador. Então, tem ali algumas previsões pontuais de exceção, assim, de impossibilidade de negociação, mas, no geral, é bem amplo o programa de transação de Rio Preto. E se a lei é generosa com os devedores normais, vamos dizer assim, ela é mais generosa ainda para quem está em recuperação judicial, né? E que normalmente é quem mais deve quantias maiores, né, doutor? Ele prevê aí desconto de até 70% do valor principal, é isso? Exatamente. Essa lei já traz, então, uma previsão de condições diferenciadas para empresas em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial, que são aquelas empresas que estão em tamanha dificuldade, que precisaram procurar uma autoridade para falar, olha, eu devo muito, mas eu ainda continuo existindo, eu tenho possibilidade de continuar com o meu negócio. De me recuperar, né? Mas eu preciso de ajuda para rever esse passado aqui e pagar os meus credores. Então, essa é a empresa que está em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial. Então, para elas, a exemplo de transações de outros âmbitos de governo, a legislação de transação aqui de Rio Preto
prevê exatamente um desconto maior. Então, enquanto para uma empresa que não está em recuperação tem o desconto na multa e nos juros e pode ser que tenha, em casos excepcionais, no principal, se for um débito considerado irrecuperável, por exemplo, para as empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, já há um desconto de 70% que envolve juros, multa, principal, demais encargos. Então, tudo que compõe a dívida, você pode chegar a um desconto de 70%, o que provavelmente vai ser maior esse desconto de 70%, que envolve inclusive o principal, do que um desconto apenas de 95% nos juros na multa. Apenas, entre aspas, porque é um descontão. Né? Descontaço. Então, tem isso. Tem também uma questão de a possibilidade dessas empresas ficarem até 24 meses sem fazer os primeiros pagamentos. Então, ainda ganha uma carência de 2 anos para começar a pagar, né? É claro que isso, de novo, isso pode vir assim objetivado num edital de transação. Edital de transação para pagamento de dívidas em empresas em recuperação judicial. E vir, olha, se você aderir até tal data, você já tem 70% de desconto em tudo, 2 anos de carência, você pode conseguir aqui uma moratória, um perdão, etc. Isso pode vir objetivado num edital de transação. Mas, se não for um edital de transação por adesão, então vai ser na negociação. Então, não é que há uma promessa do município de que ela vai ter 2 anos de carência. Não. Ela pode ter se ela conseguir demonstrar a necessidade. Né? Ela pode ter até 70% se conseguir demonstrar a necessidade. E também, nessas negociações, é possível que você, a gente chama de periodicize os pagamentos de uma maneira diferente. Então, eu dividi em 120 meses, mas a minha atividade econômica ela é sazonal. Depende aqui de safra, por exemplo. Então, eu recebo mais em tais meses e recebo menos em tais meses. Então, eu posso fazer um desenho para falar, eu te pago mais nos meses que eu recebo mais e te pago menos nos meses que eu recebo menos. Ou fico sem pagar nos meses que eu quase não recebo nada na minha atividade. Então, essa é a beleza da transação. Né? Digamos que dá uma liberdade quase que total ao município para negociar. Imagino que principalmente grandes dívidas, né? Não vai ser ali numa continha de água, né, doutor? Isso está voltado, geralmente a transação é voltado para as grandes dívidas, porque o primeiro que o município está querendo buscar é resultado de arrecadação. Então, se você foca, né, se você torna mais objetivo assim, a sua pretensão para as grandes dívidas, então você arrecada mais e mais rápido. Então, assim, eu tenho conhecimento de pessoas, empresas aqui de Rio Preto, que têm dívidas de 30 e poucos anos, em que o município está tentando executar já tem 30 e poucos anos. E são dívidas milionárias. É exatamente esse tipo de dívida que seria interessante para o município olhar para a sua... Peraí, eu não vou me arrastar mais 20 anos aqui tentando te cobrar, eu vou fazer um acordo com você. Vamos fazer um acordo e liquidar isso, né? Eu imagino que para essas pequenas dívidas vai ser mesmo a regra de edital que o senhor falou, como se fosse um PPI, está aberto, quem tem dívida até R$1.000, por exemplo, as regras são essas, né? Essa é a tendência. E acho que para as dívidas maiores, aí esse acordo individual, né? Doutor, pela experiência do senhor, a prefeitura fala hoje que tem uma dívida ativa estimada em 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que dá para estimar que dentro desse valor global consegue se receber com base agora nessa lei da transação? Olha, falar em números exatos é complicado em relação a essa questão. Mas o que a gente vê é o exemplo do governo federal, por exemplo. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vem batendo recordes de arrecadação de valores que estavam sendo executados judicialmente e que não se teria noção de quando ou quanto seria arrecadado. Então, 20 bilhões, 40 bilhões de um ano para outro. Então, há um aumento de cerca de 500% do valor que é arrecadado anualmente. Então, acho que esse é um número com o qual se pode trabalhar. Então, se Rio Preto costuma receber X, com a transação, a média é que se aumente aí
em 500% e talvez mais a essa arrecadação. Então, são números relevantes, né? E que fazem todo sentido para um município que precisa arrecadar, como todos, né? Normalmente, pela experiência do senhor, qual a origem das grandes dívidas, IPTU, ISS, enfim, da onde surgem essas dívidas milionárias que algumas empresas, construtoras, enfim, têm com o município? Tá, bom, a natureza dessas dívidas em Rio Preto, especificamente, elas estão nesses dois tributos, né? Então, os grandes devedores devem ou IPTU ou ISS. É claro que isso depende muito do cenário econômico da época em que essas empresas deixaram de pagar, depende muito das razões. Às vezes tem, inclusive, brigas com o próprio município de origem, ou seja, o município queria, em relação ao IPTU, o município queria, ele precisava daquela área e ele foi desapropriar aquela área, só que aquele processo se arrastou durante muito tempo e o IPTU continuou devido, mas aí o dono da área considera que o município que adquiriu aquela área, então ele não era mais responsável pelo IPTU. Esse é um exemplo que, na verdade, é um caso concreto aqui no município. Mas eu acho que os dois tributos que são responsáveis pelo principal número da dívida ativa são realmente o IPTU e o ISS. Eu tenho um trecho aqui, doutor, queria que o senhor explicasse. Na transação poderão ser oferecidas quaisquer modalidades de garantia prevista em lei, inclusive reais ou fidejussórias, seguro-garantia, cessão fiduciária, a pessoa vai ter que dar algo em garantia para garantir o cumprimento do acordo? Não inicialmente no desenho que aparece aí, não é uma exigência. Tanto é que legislação federal e estadual geralmente não colocam como condição da negociação que você garanta integralmente. Mas é interessante para o fisco que haja alguma garantia, que afinal de contas ele está dando desconto e está dividindo esse pagamento em até 120 meses. Então pode ser que no meio do caminho o contribuinte simplesmente pare de pagar. Então é interessante para o fisco tentar negociar alguma garantia, certo? Então quem está na mesa de negociação para o lado do município provavelmente vai fazer questão de uma garantia. O contribuinte poderá demonstrar a impossibilidade de uma garantia, mas aquele que pode oferecer uma garantia e que ache interessante oferecer uma garantia e que aceite, então, essa condição, ele tem esse âmbito de liberdade para oferecer qualquer tipo de garantia. Pode ser imóvel, pode ser um seguro-garantia, uma carta-fiança, pode ser um bem de terceiro, pode ser um crédito que ele já tenha contra o município. Às vezes ele ganhou uma ação contra o município, um precatório da vida. Exemplo. Exatamente. Então, é realmente um âmbito de liberdade grande em relação ao oferecimento das garantias. E, inclusive, a garantia pode ser uma moeda de troca no bom sentido. Você me dá um desconto maior, mas eu ofereço um bem aí que eu vou cumprir esse acordo se você me der os 95%, 70%, enfim. Perfeito. É isso. Você vai para a mesa de negociação numa transação tributária, você deve 10 milhões de reais e você tem apenas um imóvel que vale 1 milhão de reais, você tem uma força no seu argumento de negociação. Agora, se você tem um imóvel que vale 10 milhões de reais e ele está disponível para você, você pode oferecê-lo como garantia, e você chega para a mesa de negociação e fala, eu devo 10 milhões de reais, quero pagar com todos os descontos e no maior prazo, e ofereço 10 milhões de reais em garantia com esse imóvel que eu possuo, aí você convence muito mais quem está do outro lado da mesa de negociação da viabilidade daquela negociação. Além disso, a questão das garantias podem ajudar na convenção que as partes podem fazer para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não tributário, da exigibilidade da cobrança. Então, assim, quando você oferece uma proposta de transação, isso não suspende a cobrança. Eles continuam cobrando você. Quando você fecha a transação, o acordo de transação, realiza um termo, final de transação, e você começa a pagar, aí isso sim suspende a cobrança. Mas nesse meio do caminho da negociação, nada está suspenso, a não ser que as partes convencionem a importância de suspender essas cobranças.
Então, tem muita empresa que precisa de uma certidão de regularidade fiscal, uma certidão negativa para participar de uma licitação, por exemplo, né? Então, ela pode convencer o município da necessidade de, já na negociação, antes de fechar o acordo, suspender as cobranças e obter uma certidão de regularidade. Quando o senhor fala suspender a cobrança, é que já está ajuizada ou... Não, qualquer cobrança. Qualquer cobrança. Porque não necessariamente ajuizada. Não necessariamente ajuizada. A transação tributária ela é voltada para débitos inscritos em dívida ativa, ainda que não ajuizados. Então, aquelas cartas que os contribuintes recebem, pague a sua dívida em tantos dias, isso já está inscrito em dívida ativa, ou às vezes ele recebeu um protesto, mas ainda não é uma execução fiscal, né? Então, é débito que está sendo cobrado ou administrativamente, mas já inscrito em dívida ativa, ou em âmbito judicial já, tá? Então, essa paralisação, porque o débito que está sendo cobrado, ele te dá uma certidão positiva de débitos, você está irregular, então você não tem uma regularidade fiscal. E pode ser que para você é muito importante. Então, quando você chega com uma garantia na mesa de negociação e falando, olha, eu preciso muito suspender essa cobrança e eu consigo te oferecer essa garantia, você consegue convencionar com mais facilidade essa suspensão da exigibilidade. Perfeito. E quando eu fecho esse acordo, vamos dizer, fechei o acordo, parcelei 120 vezes, chegamos num... Mas eu tenho essa dívida ajuizada, já está em execução fiscal. O acordo suspende a dívida, a ação é retirada. Qual que é o procedimento? Porque também nada garante que se eu parcelei em 120 vezes, eu vou cumprir. Mas aí o município retirou a cobrança judicial. Como convencionar esse... O que acontece aí, eu acho que o Rio Preto vai seguir o mesmo caminho, é uma suspensão do andamento das execuções. Eles não retiram as execuções fiscais. Eles apenas suspendem, então eles comunicam o juiz, ou a própria procuradoria comunica o juízo, ou o particular comunica o juízo, e o juiz, então, vai sobrestar aquele processo, ou suspender, mandar arquivar temporariamente até o cumprimento daquele acordo. Então, volta e meia, ele vai desarquivar, vai pedir para a Procuradoria dizer está sendo cumprido e tal, mas a execução fica como uma segurança para o município, caso o contribuinte se torne inadimplente novamente. Muito bom, gente. Estou conversando com o advogado tributarista, o doutor Henrique Melo. Estamos falando dessa lei aí que, pelo jeito... é boa, né? É positiva, né, doutor? Porque teve muito debate aí em plenário, alguns apontamentos, mas é o que a gente já conversou aqui. E o importante é que artigo 7º aqui, todas as propostas de transação, as individuais ou por adesão, que é a regra geral, apreciadas e acolhidas pela Procuradoria e pela Comissão, serão obrigatoriamente publicadas em Diário Oficial para dar a transparência dos atos, né? Exato, isso é muito importante, porque a transação é aquilo, envolve o contato direto entre os seres humanos, cada um defendendo o seu interesse, e quando você coloca no meio da transação o princípio da publicidade, da transparência, e exige a publicação disso, né, em diário oficial, para todo mundo saber quais foram os termos que você negociou, quais foram os resultados da sua negociação, você garante mais segurança da lisura desse procedimento, você garante mais tranquilidade em relação a riscos de corrupção e alguma infração legal. Então, fica todo mundo mais tranquilo para negociar dentro da lei, dentro dos limites que a lei permite, sem querer fazer nada errado e só buscando o benefício do interesse público. O interesse público é o interesse da arrecadação e é o interesse da manutenção do contribuinte enquanto fonte de pagamento de tributos. Então, você vai conseguir que o contribuinte pague o que devia, ainda que com algum desconto ele vai pagar, então você vai arrecadar mais. Então, você busca o interesse público da arrecadação. E você busca o interesse público da arrecadação da fonte pagadora do tributo, porque ele vai continuar saudável o suficiente para continuar na atividade dele e recolher o tributo do mês, né? Ele não vai continuar com aquela sistemática inadimplência de antes. Legal, doutor. E acho que para a gente finalizar, não sei se o senhor já falou tudo, tem muita coisa aqui na lei, mas acho que é importante essa questão da transparência para não pairar aquela suspeição no ar. Esse aqui negociou entre quatro paredes e ganhou benefício para X e não para Y. Então, jogar luz aí sobre todas as transações, né? E a lei traz uma previsão interessante que é assim,
a responsabilização de um agente público que está ligado a essas negociações, ela vai depender de uma atitude dolosa. Isso é importante, porque pode ser, como todas as transações serão publicadas, todo mundo vai ter acesso aos termos das negociações. Então, pode ser que alguém olhe para um termo de negociação e levante uma dúvida sobre o caráter de alguém que participou da negociação, a lisura daquele procedimento. Nossa, aquela empresa conseguiu um desconto enorme. Tem alguma coisa errada naquilo. Porque aquele conseguiu e eu não, né? Exatamente. Tanto é que, para evitar esse tipo de diferenciação, a própria lei prevê o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Então, a lei vem e prevê. São princípios da transação a igualdade. Ou seja, eu vou fazer de tudo para buscar para contribuintes em situação semelhantes um resultado de negociação semelhante. E aí eu vou publicar isso para todo mundo ver. Então, para evitar qualquer burburinho de que, olha só, essa empresa conseguiu muito desconto, tem alguma coisa errada nisso, a lei protege os agentes, falando, olha, só dolo, que negociação é negociação. Às vezes o advogado do contribuinte era um cara muito habilidoso e convenceu com dados e documentos que aquele contribuinte precisava de 70% de desconto. O outro advogado, outro representante do contribuinte, talvez não tenha conseguido convencer da mesma maneira, mas não teve nenhuma atitude dolosa relacionada a isso. Então, essa transparência é muito importante, inclusive para a proteção de quem participa dessas negociações. Legal. É aquilo que a gente já falou, o senhor já falou, mas a simples apresentação da proposta não suspende a exigibilidade dos créditos, nem o andamento das respectivas execuções, mas o parágrafo 1º, que o disposto no caput não afasta a possibilidade de suspensão do processo judicial. Isso. É isso, doutor? É isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Algo mais que o senhor queira complementar aqui? Bom, eu acho que agora é aguardar como virão as regulamentações, como virão os atos do procurador-geral, aguardar os primeiros editais, que a promessa é que, com a entrada em vigor dessa lei, que é agora em maio, já surjam os primeiros editais de transação por adesão e aí já surjam também os primeiros atos de regulamentação do Procurador-Geral. Eu queria destacar em relação ao ato do Procurador-Geral, tem um ato que é muito importante. Em que ele tem que ser publicado, né? Isso é transparente. Então, sim, também tudo transparente. Mesmo sendo um ato, não um decreto, enfim, tem que ser publicado. Vai ser publicado no Diário Oficial. Pelo menos deveria ser publicado no Diário Oficial, mas vai ser dada publicidade, com certeza. Não é possível. Mas o ato do procurador vai desenhar, vai mostrar, com dados objetivos, como que se calcula o grau de recuperabilidade da dívida daquele contribuinte. Esse é um ato essencial para a transação tributária no município de Rio Preto. Então, esse ato vai mostrar, olha, nós vamos calcular o grau de recuperabilidade dos débitos olhando para o tempo da dívida, para o perfil de pagamento desse contribuinte, para o tamanho dessa dívida, para o faturamento dele. Então, tudo isso vai vir desenhado nesse ato. Então, esse é um ato do Procurador-Geral que eu estou ansioso para ver publicado, porque ele vai traçar bastante o caminho, se é um caminho difícil de negociação, se é um caminho mais tranquilo de negociação para quem está devendo para o município. E imagino também que esse ato vai trazer a questão do valor da dívida. Por adesão é qualquer uma, mas por negociação individual são dívidas acima de X valor, né? Senão o que a gente falou, o poupa-tempo vai ter mais gente do que sempre. Doutor, antes da gente encerrar, só aproveitando sua presença aqui, a opinião do senhor sobre a recente reforma tributária aí, que, enfim, acho que só vigora para valer daqui a alguns bons anos, né? Vai estar na sua plenitude, acho que em 2030, se eu não me engano, mas que vai acabar com, acho que ISS, ICMS, vão entrar novos impostos, um imposto único, talvez. Foi uma boa proposta, uma boa reforma? Olha, eu sou crítico da reforma tributária. Bem, nós estamos num período de transição já. Né? Nós já aprovamos uma emenda constitucional que alterou o sistema tributário nacional para permitir a entrada desses tributos novos e para retirar os tributos antigos. Então, realmente, irão sair do nosso sistema o ICMS, o ISS, o IPI, mas não para questões vinculadas à Zona Franca de Manaus, mas o IPI para o resto dos contribuintes, PIS e COFINS.
esses tributos vão sair Vão acabar, né? E vão dar lugar ao que inicialmente seria um imposto único, mas acabou virando um imposto dual. Então, tem uma contribuição sobre bens e serviços que vai entrar no lugar dos tributos federais e tem um imposto sobre bens e serviços que vai entrar no lugar de ICMS e ISS. Que tem até um nome, né? Eu não me lembro agora, fugiu. Que é o IVA, né? IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, né? IVA dual. Então, o Brasil vai trabalhar com essas duas figuras como as figuras centrais da tributação sobre o consumo. Então, a gente ainda vai ter uma reforma tributária sobre a renda, que não veio ainda. Então, essa é a reforma tributária sobre o consumo. Então, trabalhando com CBS e IBS, certo? Além disso, existe o IS, Imposto Seletivo, que o pessoal conhece como Imposto do Pecado. Então, que são é um tributo que incide sobre aqueles bens que não fazem bem e que foram selecionados. Cigarro e bebida, basicamente. Cigarro, bebida, automóvel, vai pagar IS. Então, assim, tem alguns produtos que você olha e fala, mas não entendi o porquê disso. Mas foi um trabalho de lobby, de trabalho de negociação pré-legislativa, enfim, isso faz parte do jogo. Então, essa reforma tributária, ela está num período de transição. A partir de 2026, as pessoas já vão começar a pagar um pouquinho de CBS e IBS, mas vão continuar pagando ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E depois isso vai gradualmente migrando, vai sumindo ICMS, ISS, PIS, COFINS e vai entrando tudo de CBS e IBS. Então, esse período de transição é longo. 2032 é que a gente vai começar a terminar esse período, que a gente vai terminar esse período de transição. E aí, 2033, as questões já vão estar em pleno vigor. Mas eu acho que está sendo trazido mais complexidade para o nosso sistema e não simplicidade para o nosso sistema. É possível isso, ser mais complexo no nosso sistema tributário? Por isso que eu sou crítico em relação a essa reforma. A ideia é bonita. A ideia era, vamos simplificar para os contribuintes. Mas, na verdade, a ideia que ficou vamos simplificar a arrecadação. A gente continua tornando complexo para os contribuintes cumprirem as obrigações tributárias, mas a gente simplifica a arrecadação. Como? A gente simplifica a arrecadação através do sistema Split Payment. Então, na hora que você faz uma compra, você não vai precisar esperar que o contribuinte apure o imposto devido e depois pague. Na hora do pagamento, o sistema já vai mandar uma parte para o cofre público e outra parte para o cofre da empresa. E o municípios e estados não correm o risco de perder a arrecadação, né? Porque o ISS a gente sabe que é a principal fonte. Correm o risco. Assim, os municípios muito pequenos vão ganhar em arrecadação. Os municípios médios e grandes tendem a perder a arrecadação. É claro que foi feito um acordo com os estados para que não haja uma perda sensível de arrecadação. Então, São Paulo, por que a cidade de São Paulo aceitou essa reforma tributária? Porque fizeram um acordo no sentido de que São Paulo não vai perder a arrecadação, né? Mas os municípios e os estados basicamente vão trabalhar com repasses. Eles vão arrecadar IBS? Vão arrecadar IBS. Mas hoje, na reforma tributária, tudo está centralizado na mão da União. Então, o comitê que gere isso, o comitê gestor dessa tributação, é da União. A arrecadação é por esse comitê gestor. Vai para a União e depois volta. Não arrecada mais na fonte, vamos dizer exato. Assim, né? Então, há um risco de que haja perda de arrecadação nesse meio do caminho. Mas são cenas para os próximos capítulos. Aí tem muito tempo ainda para a gente falar sobre isso, né? Até 2030. Doutor, obrigado pela aula aqui, viu? Volte mais vezes para a gente falar sobre esse tema tão complexo que é o direito tributário. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já o programa está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br.
É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!